nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Luís Miguel Saraiva, ou Nishi. Qual é Depende dos sítios. Aqui no clube sempre não, a partir dos 10 anos, mais ou menos, fui conhecido por Nishi. Quando é que começaram a chamar de Nishi? Foi na altura, era 10, 11 anos mais ou menos, eu jogava com a Burn, que na altura o Nishikori jogava com ela e eu tinha o cabelo, era parecido com o Nishikori, era muito parecido com ele e era baixinho, e na altura o Miguel Beaumont, que era o meu treinador, ele começou-me a chamar isso e todos acharam piada Ficou Nishi. E colou. Olha, quando é que começaste no ténis? Comecei com mais ou menos 4 anos. 4 anos? Ao início foi pronto, com o meu pai, assim, depois comecei no Nuno Alegre, algumas aulas, e depois era no Nuno Alegre e também lá embaixo no corte, antes era no Corte Relva, na altura era o Miguel Beaumont também, o meu treinador. Aqui no Ténis do Porto? Sim, aqui no Ténis do Porto. Quando vieste para o Ténis do Porto, já estás cá, tens 18 agora? Não, tenho 16. Tens 16? Quando chegaste ao Ténis do Porto, ficaste cá o tempo todo? Não fiquei cá o tempo todo, eu cheguei a estar no Sport um ano, não, nem um ano, foi pouco tempo, menos de um ano, e depois voltei para cá. Foi uma espécie de uma grande relação assim, com alguns baixos, mas foi quase sempre aqui. Neste momento é a tua segunda casa ou é a primeira? Não, a minha casa sempre vai ser a primeira, claro, mas eu gosto muito deste clube e sempre vai ser uma segunda casa. Passas muito tempo aqui? Sim, durante o ano passo mesmo muito tempo aqui e eu sinto que vou sentir sempre muita falta do clube durante a minha vida, caso me ausente ou algo do género. Há essa possibilidade e questionas, por exemplo, como muitos dos teus colegas, irem estudar para os Estados Unidos? Sim, eu gostei, acho que é uma hipótese que eu estou a começar a pensar agora e gostava bastante de ir para lá, porque penso que seria uma boa experiência. Vamos voltar ao início. Tu no Sub-12 eras considerado, ou até antes, eras uma das maiores promessas e eras dos melhores jogadores. Sim, eu lembro de ver aqui encontros épicos neste corte, tu já com o José Luís Kendall ainda aqui, e depois repetiram-se dos regionais e dos nacionais. Que diferenças é que tu encontras desse momento, quando eras Sub-12 para agora? Quando era Sub-12 eu ainda tinha muitas características que já tinha na altura. Sempre fui muito agarrado aos pontos, já muito trabalhador na altura. Mas pronto, na altura ainda era um bocado fraco, ainda não era muito forte fisicamente e ainda era muito baixinho. E logo no jogo era muito cá atrás e o meu objetivo era não falhar uma bola. E eu fazia tudo possível, claro que sempre fui um bocado agressivo, que eu lembro dos meus jogos contra o Kendall, sempre grandes batalhas em que, pronto, ele como era mais consistente que eu tinha de ser mais agressivo, mas ele falhava muito pouco, era incrível. Mas eu agora sinto-me um jogador muito mais agressivo e que já muito mais completo, que ao longo do tempo fui ganhando várias coisas. O que é que isto do ténis é muito efêmero, tanto é que tu e o Kendall eram os jogadores dos mais fortes e neste momento o Kendall infelizmente já não joga, tu continuas a jogar. Tu vês o ténis como uma situação que é passageira ou é algo que fica contigo, por exemplo, vai ficar para a vida? Para mim vai ficar para a vida, que a maior parte das coisas que eu aprendi foi com o ténis, que ensina-nos muito. E eu penso mesmo para o Kendall que vai ser uma coisa que lhe vai ficar marcada. Tens falado com ele? De vez em quando encontro, raramente, mas encontro de vez em quando, que ele é lá da minha zona, ele é da Foz também, e de vez em quando encontro. E ele não tem saudades do ténis? Deve ter um bocadinho, mas ele está bem agora sem jogar e é o mais importante. Luís, recordo-me que tu foste vice-campeão nacional de singulares em 2017. É verdade. E recordo uma situação também, e isto leva-me à próxima pergunta, que tem a ver com os amigos que fizeste no ténis. Há um determinado momento em que tu perdes esse jogo, ou foi esse ou foi na meia-final, e toda a gente corre para ti, não corre para o vencedor.
Eu lembro-me... Isso foi em Setúbal, se calhar? No Sub-14, Sub-14. sim, Toda a gente correu para ti. Tu perdeste, em vez de irem ter com o vencedor, correram todos para ti. Porquê? É verdade. Eu sempre dei muito bem com todos os atletas no circuito e na altura, pronto, a maior parte eram por mim nesse jogo e por acaso é um momento que eu adorei e eu vou-me lembrar provavelmente para sempre, apesar de ter perdido e ser um jogo que... Podias ter ganho, tiveste a ganhar 5-2, acho eu. Tive a ganhar 4-1 no 4-1, terceiro set, é verdade, mas muito mérito do Kendall. Apesar de eu podia ter ganho esse jogo, foi pena, mas foi um momento no final do jogo que acho que vai ficar marcado para sempre, pelo menos para mim. Fizeste muitos amigos e tens muitos amigos do ténis, amigos para a vida? Sim, a maior parte dos meus amigos são do ténis e muitos deles eu espero levar para a vida toda. Foste campeão regional sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 já. Apesar de teres 16 anos, já foste campeão sub-18 aqui no Porto, regional. Eu acho que o regional sub-14 não cheguei a jogar, só joguei o primeiro ano e perdi na final com o Rocha. Então foste campeão regional 12, 16 e 18? Exato, fui vice de 14. No sub-16 e sub-18, ou melhor dizendo, o nível que tu encontras regionalmente é o nível que encontras nacionalmente ou tem a ver com épocas? Porque eu aqui cá no Porto sempre tivemos uma competição muito forte e grandes jogadores e muitas vezes os melhores jogadores nacionais até costumam se encontrar no Norte, mas claro que quando passamos do regional para o nacional a competição aumenta um bocado, porque em Lisboa há muitos jogadores que também jogam muito bem. E claro que apesar de ser bastante difícil ganhar o regional, como foi, aliás, torna-se ainda mais difícil quando é a nível nacional. Quando tu estás neste palco, que são os regionais, e já estiveste nos palcos nacionais, que ambições é que tu tens como jogador de ténis? O meu objetivo é vir a ser um profissional de ténis e viver do que gosto e não ter e conseguir viver tranquilamente a minha vida toda só com ténis. No meio disto tudo, como é que ficaram as aulas? Eu tenho mantido boas notas na escola porque eu tenho noção que preciso ter dois bons planos, porque o ténis claro que eu acredito que possa chegar lá, mas é pouco provável, as probabilidades são sempre poucas, são sempre baixas e logo eu também estudo bastante e tento manter sempre boas notas. Apesar do ténis ser o teu plano A, no plano B qual é a área que tu gostavas de ter? Eu não sei bem, porque nunca foi uma coisa que eu pensei bastante, mas eu neste momento estou na área de economia, portanto provavelmente vai ser alguma coisa ligada com... Para gerir o teu prize money? Também? Era bom. Oh, Luís, quais são as tuas grandes referências no ténis? Quer cá em Portugal, quer no estrangeiro? As minhas referências cá em Portugal, de jogadores, cá em Portugal... eu sempre cresci a ver o João Sousa, que eu ali na altura em que comecei a gostar cada vez mais de ténis na competição, no sub-14, por aí, o João Sousa estava no auge dele e claro que sempre foi uma grande inspiração chegar ao que ele estava a fazer na altura, mas claro que sempre olhei para os grandes da atualidade, como Nadal, Djokovic e Federer. Eu desses três, o meu preferido é o Nadal, mas eu sempre gostei de olhar para as melhores coisas de cada um e não... Vais buscar um bocadinho a cada um, é isso? Exato, e não só idolatrar apenas um. O Luís Miguel Saraiva é o que gostas mais, sem dúvida. O que Sim. mostras no corte é o que gostas mais. Não, eu também gosto, eu gosto bastante da minha atitude em jogo, eu tenho noção que a minha atitude é boa. Ou seja, não dar nada e os pontos... Lutar todos os pontos até ao fim, é essa Exato, a tua imagem de marca? É sempre isso que eu tento fazer em todos os jogos, às vezes não corre menos bem, mas é natural, no ténis. No ténis faz parte. Ganha-se e perde-se. Não se empata, que é dos únicos esportes que não há empate. Muitos jogos merece haver o empate. Ou que ganhassem os dois, não é? É verdade, mas pronto. Não é assim as regras. Luís, quando tu vês, falaste agora no João Sousa, mas certamente que há outras referências que vão surgindo e tu vais vendo. Quando vês, por exemplo, o Nuno Borges começar um ano a 399, acabar e terminar um ano
a 210 já. Isso dá-te mais alento e dizer que é possível? Sim, sim. Eu neste momento, aliás, eu admiro bastante o Nuno Borges, que ele está a fazer um ótimo trabalho e está cada vez a subir mais. E eu acho que ele vai vir a ser um grande jogador e espero que sim. E é claro que o meu objetivo era também chegar ao que ele está a fazer agora, que já é bastante bom. Já tiveste a oportunidade de jogar com atletas de topo, alguns atletas profissionais, de bater bola, já tiveste ser sparring de alguns atletas? Já, eu já bati aqui com o João Sousa, aqui no Campo 1. Como é que foi essa experiência? Estavas a tremer um bocadinho ou não? Entrei um bocado nervoso, mas na altura era novo e até achava que lhe podia ganhar um ponto ou outro. E foi? Não, mas por acaso ganha, mas tenho perfeita noção que ele estava ali um bocado descontraído. Estava descontraído. Quando tu olhas para a televisão, vês aqueles atletas, já disseste que o teu sonho é ser profissional de ténis e viver do ténis. Qual é, no meio disto tudo, os teus pais o que é que fazem? Apoiam-te? Fazem-te... Já vi que o teu irmão é igual a ti dentro do campo, que também não é o mesmo ténis, mas também não dá um ponto e luta-te muito. Sim. Os meus pais apoiam-me bastante. Eles, porque o meu pai também adora jogar ténis, foi ele que me incutiu um bocado este amor pelo ténis. Mas eles apoiam-me bastante e esperam que eu chegue lá, apesar de também saberem que tenho de manter boas notas e claro que me obrigam, não me obrigam, mas porque eles sabem que eu... Aconselham-te a estudar, sim, não é? Aconselham-me a estar bem nos dois, mas eles sabem que eu sou responsável e que consigo manter bem os dois. Conciliar. Sim. Para além do ténis, qual é a tua rotina diária? Varia bastante, mas assim num dia mais atarefado. Por exemplo, uma segunda-feira em que tenho tarde livre, eu acordo, vou para a escola, tenho as aulas, depois vou correr para casa, almoçar, preparar-me para vir cá treinar, depois fico aqui e fico das 3 até às 9 sempre a trabalhar. Eu tenho ali uma hora de descanso e depois volto a casa para descansar. Portanto, 5 horas por dia de treino, todos os dias 5 horas de treino? Não. Eu treino 3 vezes por semana, 4 horas de ténis mais uma de físico, e nos outros 2 dias da semana treino só 2 horas mais uma de físico, e tento treinar sempre 1h30, 1 hora no fim de semana. Quantos dias conseguiste estar sem jogar ténis? Não por lesões, mas sem pegar uma raquete? O máximo foi... se for assim de férias, foi 10, 11 dias. E não te gostou? Custou-me imenso. Eu às vezes durante as férias eu até pego na raquete e começo a fazer movimentos no quarto. No quarto não, mas pronto, a imaginar que estou a jogar às vezes. Mas depois é sempre. Eu fico depois quando volto com mais com essa vontade e volto assim um bocado... As aranhas, assim um bocado... Sim, é sempre um bocado difícil voltar a adaptar ao ritmo, mas é sempre bom, porque eu volto cheio de vontade e com vontade de trabalhar. Já disseste que o teu sonho era ser profissional de ténis, tens o apoio dos teus pais. O que é que achas que pode fazer com que tu sejas ou não profissional? É uma questão de trabalhar muito e acho que, em princípio, se trabalhar muito e tiver a ajuda certa, que chegarei lá. Vivias sem ténis? Não, acho que era muito difícil, porque neste momento é uma grande parte de mim é o ténis. Nishi, ou Luís Miguel Saraiva, desejo-te as maiores felicidades. Tenho a certeza que com a tua postura na vida e o que se nota dentro do corte e fora, que vais ser bem sucedido, de certeza. Obrigado pelo convite.